Bom, na aula passada nós tentamos falar sobre armazenamento e distribuição. A gente não conseguiu falar sobre distribuição, né? Porque vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês me ouvem? Sim. Certo. Então, a gente vai falar hoje sobre distribuição e dispensação, que são as duas últimas etapas do ciclo da assistência farmacêutica. Começando pela distribuição. São duas partes que envolvem a estratégia do farmacêutico, né? Não são partes difíceis, apesar de que a gente vai ver aqui que toda a logística, tanto da distribuição quanto da dispensação, demanda, né, que nós estejamos por dentro e cientes de toda a legislação que aborda o conteúdo farmacêutico, tá bom? Falando de distribuição. A distribuição, ela é o processo de que quando a mercadoria, né, quando o pedido que foi inicialmente solicitado, depois foi programado, depois foi adquirido, e depois foi recebido e armazenado, a parte da distribuição é quando a gente separa esses medicamentos que já foram recebidos inicialmente e envia para cada setor. Envia para as UBSs, envia para os hospitais, envia para a central de abastecimento, né? Faz a total distribuição dessa mercadoria que foi inicialmente solicitada. Desculpa. E para que essa distribuição aconteça, alguns requisitos são necessários. Quais são esses requisitos? Rapidez, segurança, sistema de informação e controle e transporte. Sobre a rapidez, a gente sabe, né, a gente tem que saber, na verdade, que o processo de distribuição, ele tem que ser realizado em tempo hábil, né? Tem que existir um cronograma para fazer toda essa distribuição, né? E esse cronograma ele vai servir exatamente para impedir o atraso dessa mercadoria no local onde foi solicitado e também para impedir, né, impedindo o atraso, impedir o desabastecimento desse local. Segurança. A segurança nada mais é do que a garantia, né, que todos os produtos chegarão com sua qualidade e eficácia e estabilidade intactas no seu local, né, destinatário. E com a quantidade também, né? A quantidade deve chegar, a quantidade que chegar nesse local deve ser exatamente a quantidade que foi selecionada lá no início do ciclo da assistência. Sistema de informação e controle. Através desse sistema de informação e controle, a gente vai fazer o quê? Monitorar, né, toda a mercadoria que está sendo retirada do almoxarifado ou do depósito e distribuída para os seus setores, para os seus respectivos setores. O transporte. Transporte é uma das partes mais importantes, porque como a gente viu na aula passada, se o medicamento ele não for transportado de forma correta, o que é que vai acontecer? Pode afetar diretamente na estabilidade do meu produto. E afetando na estabilidade do meu produto, no caso do meu medicamento, vai afetar diretamente, né, na qualidade desse medicamento. Só um instantinho, pessoal. Só aceitar o pessoal aqui. Né? Aí o que que diz aqui? Devido às características da carga a ser transportada, a seleção do veículo é pré-requisito para a distribuição satisfatória. Por quê? Porque esse veículo ele deve ser adequado para transportar medicamentos. Se eu tiver medicamentos controlados, eu tenho que ter um local específico para armazenar o meu medicamento controlado, que é o que diz lá na portaria 344, a gente já comentou isso na aula passada.
Outra coisa, se eu tiver termolábio, eu tenho que ter um local específico para armazenar o meu medicamento termolábio dentro do transporte, né? Dentro do carro que vai transportar, do caminhão que vai transportar esse medicamento até o local, né? Esperado, o local desejado. Os motoristas e os responsáveis pela distribuição devem ser qualificados e capacitados. Por quê? Porque eles precisam entender o que é o termolábio, o que é o medicamento controlado, o que é o medicamento líquido, frasco que pode ser quebrado, o medicamento que não pode pegar uma... está em alta temperatura, porque pode perder a estabilidade, né? O que pode estar junto, quais as caixas podem estar uma perto da outra, quais não podem. Tudo isso ele tem que estar ciente. Por isso que os motoristas, eles devem ser qualificados e capacitados, sempre. O pessoal está entrando agora, peraí. Vamos lá. Para medicamentos termoláveis, o veículo transportador deve conter características especiais, que foi o que eu acabei de falar. Em caso de medicamentos termoláveis, eu sei, né, que o medicamento termolábil, ele pode ficar até 1 hora somente, viu, pessoal? Até 1 hora fora da refrigeração, que é o tempo que ele leva para ir perdendo a sua temperatura, tá? Então, se sabe-se, né, que né, nesse processo de entrega, o medicamento ele não vai ficar só 1 hora fora da geladeira. Então, ele precisa estar armazenado, né, no recipiente adequado para transportá-lo, né, sem que nós tenhamos percas na estabilidade desse medicamento. O que pode ser? Pode ser um isopor com placas, plaquinhas de conservantes, né, que essas plaquinhas elas serão congeladas e aí elas terão um tempo, né, de vida, de meia vida, que vão durar até a transportação desse produto. É uma solução. O que pode ter também? Dentro do caminhão, dentro do carro que irá transportar o medicamento, pode haver também um espaço de câmara fria, né, para armazenar esse medicamento. Avaliar o processo por meio de relatório de desempenho dos responsáveis pela distribuição, de modo a garantir a qualidade do sistema e da distribuição. Então, todos esses processos, eles deverão ser relatados, né? Eles deverão prestar um esclarecimento. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer o relatório de tudo que está saindo e tudo que está chegando, né? Tudo que eu estou distribuindo, para quem eu estou mandando, tudo isso eu tenho que relatar, eu tenho que avaliar, eu tenho que, como farmacêutica, eu tenho que estar sempre por dentro de como está acontecendo esse processo. Será que o meu medicamento está sendo transportado de forma correta? Será que ele está sendo armazenado de forma correta dentro do carro que está transportando esse medicamento? Será que ele está chegando em tempo hábil? Será que a gente não precisa melhorar o armazenamento dentro desse carro para melhorar, aliás, para evitar que o meu medicamento tenha perca na estabilidade, né? Tudo isso eu tenho que avaliar, eu tenho que relatar para que eu consiga fazer um acompanhamento cada vez melhor, né? E que o meu medicamento chegue cada vez mais seguro, né, no local desejado. Frequência da distribuição, né? Então, assim como tem os passos de seleção, programação, aquisição, armazenamento, né? Que lá no armazenamento a gente recebe toda essa mercadoria, há também uma frequência de distribuição. Como assim, professora? Essa frequência de distribuição, ela vai variar, vai ser de acordo com o seu processo seletivo e a sua programação.
Por isso que diz aqui no primeiro item, varia em função da programação. O que é a programação, gente? Quando vocês estão programando uma medicação, vocês lembram que vocês precisam fazer um cálculo do que vocês irão utilizar no mês? Que é o médio mensal, aquele cálculozinho do médio mensal e o cálculozinho anual, que a gente pega tudo que for utilizado durante o ano, soma e divide por 12, que é a quantidade de meses do ano. Então, eu tenho um valor estipulado anual, né? Eu tenho, digamos que, de hidroclorotiazida, que é antihipertensivo e diurético, digamos que eu use 400 caixas, eu faço a dispensação de 400 caixas de hidroclorotiazida por mês. Como eu sei disso? Eu peguei o total de hidroclorotiazidas que eu usei de janeiro e dezembro, o total, a soma de tudo, dividi pelo quantitativo de meses do ano, então eu tenho a média mensal, né, de cada mês, de quanto de hidroclorotiazida eu utilizo durante os meses, durante cada mês, fazendo sempre aquela proporçãozinha de erro de 15% em cima de cada valor, tá? Que a gente comentou aqui na aula de programação, de aquisição. E aí, de acordo com essa programação que a gente faz, tem a frequência da distribuição, né? Porque, digamos que nesse mês, a compra desse mês, não veio hidroclorotiazida. Por que não veio hidroclorotiazida? Porque na programação que eu fiz, esse mês não era para vir, porque esse mês não tem saída de hidroclorotiazida. Esse mês, o que é para sair de hidroclorotiazida, eu ainda tenho no meu estoque. Então, de acordo com a minha programação, não é realmente para vir esse mês. Então, a distribuição vai ser de acordo, né, com a programação também, vai variar da programação. Por isso que é de extrema importância você fazer uma seleção e uma programação de qualidade, porque uma vez que vocês erram esses 2 itens, 2 etapas, vocês vão errar o ciclo inteiro. Capacidade de armazenamento e nível de demanda. Bom, é fato, né? Capacidade de armazenamento. Eu não posso mandar para um setor uma quantidade de medicamento a mais, né, que aquele local vai suportar. Digamos que seja uma UBS, né, de algum bairro. Lá só tem disponibilidade para 1.000 medicamentos, juntando todos os medicamentos, tá, pessoal? Um exemplo aqui. Eu só tenho capacidade para 1.000 medicamentos. Então, eu não posso mandar 1.100, 1.010 caixas de medicamentos para lá, porque eu sei que não vai comportar. Vai ficar um subestoque, né? E vai ficar também, provavelmente isso vai interferir no armazenamento daquele local, no armazenamento daquele medicamento naquele local. Vai fazer com que fiquem desorganizados, alguns medicamentos vão ficar muito empilhados, o farmacêutico vai ter que se virar em arrumar um local para colocar aquele medicamento que está excedendo a quantidade, né? Então, tem que ser monitorado isso também, tá? O tempo de aquisição também conta muito, porque se eu faço a aquisição ainda tendo uma quantidade boa daquele medicamento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um subestoque. Eu vou ter um excesso de medicamentos X no meu estabelecimento, né? No meu local de dispensação. Disponibilidade de transporte, né? Isso também interfere muito, porque mesmo que eu tenha transporte para fazer as entregas, eu tenho que fazer o controle, eu tenho que fazer um cronograma dessas entregas, né? Caso contrário, vai ficar uma coisa bem desorganizada. Então, por isso que eu tenho que fazer um relatório, por isso que eu tenho que avaliar todo o transporte, porque de acordo com esse relatório, de acordo com essa avaliação, eu vou ter, né, a disponibilidade do meu transporte. Quem está na programação de hoje? Quem está no cronograma de hoje à tarde? Cronograma de amanhã de manhã? Então, tudo isso eu tenho que ter escalado, né, e programado e bem organizado.
O intervalo de tempo entre as distribuições deve ser cuidadosamente observado, evitando-se o desabastecimento, que foi uma coisa que a gente já conversou aqui também, agora há pouco. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse intervalo de distribuição, para que eu não tenha nem excesso de medicamento e nem o desabastecimento desse medicamento, ou seja, nem excesso e nem falta. E que eu tenha uma quantidade X que consiga comportar todos os meus pacientes da minha região ou todos os pacientes da minha comunidade. Só um minutinho. Bom, o fluxo da distribuição. Como que acontece esse fluxo da distribuição? A gente já falou aqui sobre as esferas estaduais, federais e municipais. E o fluxo da distribuição, ela acontece exatamente desse mesmo jeito, né? Ela acontece, primeiro ela vai acontecer a nível federal, depois ela vai a nível estadual, depois nível regional ou micro-regional, e depois a nível municipal. E vai dispensar, né? Vai para as unidades de dispensação. Também para as unidades básicas de saúde, que acaba sendo o mesmo estabelecimento se tratando da nossa realidade, né? Então, esse fluxo, ele acontece tanto do nível federal para o nível municipal, como a nível municipal para o nível federal. Como isso acontece, professor? Isso acontece quando a gente faz lá a nossa seleção, a nossa programação e a nossa aquisição. Quando a gente faz a nossa aquisição, a gente faz através de processos licitatórios. Então, esses processos de licitatórios, eles precisam passar por algumas instâncias para que sejam aprovados. Alguns, não todos, mas alguns eles precisam, né? Dependendo do valor do pedido. Então, quando a gente trata desse nível de distribuição, vai depender muito de tudo que a gente fez no início das etapas da assistência farmacêutica. Ó, como tem aqui do lado, o fluxo de informações, ele depende do fluxo de medicamento, assim como o de medicamento depende do fluxo de informações. É por isso que eu consigo fazer uma boa seleção e uma boa programação se eu tiver uma equipe multiprofissional, tá? Porque a equipe multiprofissional, ela vai me ajudar muito em questão das informações. E quando eu tenho informações, eu tenho sugestivas o suficiente para eu fazer uma seleção de qualidade, uma programação de qualidade, uma aquisição de qualidade e, consequentemente, um recebimento de qualidade, fazendo assim com que todas as UBSs, todas as unidades de dispensação estejam abastecidas de forma correta. Na distribuição, acontecem algumas etapas. A primeira etapa é a análise da solicitação, tá? É a partir dessa etapa, né, a partir da solicitação, que se faz uma avaliação criteriosa para proceder ao atendimento requerido, verificando as quantidades distribuídas, o consumo, a demanda, né, o que foi atendido ou não atendido, o estoque existente, a data do último atendimento e a solicitação anterior. Então, quando eu vou fazer uma solicitação, não é só solicitar. Eu tenho que analisar a minha solicitação. O que eu vou ver aqui? A minha solicitação diz que eu tenho 1.000 caixas de captopril distribuídas no meu município. Dessas 1.000 caixas que foram distribuídas, como é que está o consumo desse medicamento? Qual é a demanda desse medicamento? Quais os postos que eu tenho mais saída e quais os postos que eu tenho menos saída? O que eu ainda tenho desse captopril no meu município? Qual a data do último atendimento de captopril? Foi hoje, foi ontem, foi mês passado? E na solicitação que a gente fez anterior, pedimos captopril? Então, tudo isso deve ser avaliado na primeira etapa da distribuição, que é a etapa de solicitação.
A segunda etapa é o processamento do pedido. Como que acontece esse processamento? Após ter analisado todas as informações da solicitação, né, o que a gente vai fazer? A gente vai atender às solicitações mediante documento elaborado em duas vias, sendo uma cópia para a unidade que está fazendo o pedido e a outra cópia para o centro de distribuição, que é para ficar o controle, né, do que está saindo para aquela unidade básica, por exemplo, né? Então, quando a unidade básica faz a solicitação de medicamentos, antes da gente aceitar aquela solicitação, a gente tem que fazer toda aquela análise da solicitação. Ver a demanda, ver o quanto de estoque ainda tem, ver quando foi o último paciente atendido com aquela medicamento, com aquela prescrição, né? Tudo isso a gente tem que analisar. Analisado isso, a gente vai processar o pedido. A gente vai fazer o pedido, né? Tudo direitinho em duas vias, porque uma nota fiscal vai ficar para a UBS que fez a solicitação, por exemplo, pode ser UBS, hospital, central de abastecimento, qualquer local que seja utilizado para fazer a dispensação de medicamento, tá? Então, após feita toda a análise da solicitação, a gente vai processar esse pedido. Esse pedido ele deve ser emitido em duas notas fiscais, sendo uma para o requisitante, ou seja, uma para o local onde foi feita a solicitação, e a outra vai ser armazenada, né, a nível de controle, para o local que foi solicitado. Depois de analisado, pedido feito, o que é que vai acontecer? Vai haver a preparação e liberação do pedido. Aqui, essa etapa aqui, o funcionário que vai fazer essa separação e essa preparação, ele deve fazer de uma forma coerente, de uma forma muito atenta, para que ele não erre na hora de separar e de selecionar os medicamentos a serem, né, enviados para a unidade que solicitou aqueles medicamentos, que é o que diz aqui, ó. A preparação do pedido deve ser feita por um funcionário e revisada por outro, para evitar falhas na conferência. De preferência, a gente solicita, né, que o técnico faça essa separação. E antes de fazer o envio da medicação, o que é que a gente faz? A gente analisa. Eu, como farmacêutica, vocês, como farmacêuticos, irão analisar se aquele pedido, se aquela separação foi feita de forma correta, foi feita de forma coerente e conforme, né, está solicitando na nota fiscal. Conferência é uma parte muito importante, porque aqui, uma vez que você erra, você envia o pedido errado para o local, né, que solicitou a medicação. Aí aqui ele diz o seguinte, que após a separação do pedido, o solicitante deverá conferir todos os itens e assinar as duas vias do documento. Vocês lembram que lá naquela parte aqui, ó, ai, desculpa. Ai, que droga.
voltamos. Deixa eu ver aqui. Caiu aqui, mas voltou. Compartilhar novamente lá de onde a gente parou. Aqui. Bom, como eu estava falando, né, em relação à conferência. A conferência é de extrema importância, né, porque quando a gente faz a separação dos medicamentos, aceitar aqui o pessoal deve ter caído também muita gente. Porque quando a gente faz a conferência, a gente faz, né, como eu estava falando antes, a gente tem que fazer a separação do pedido feita pelo solicitante e aí então fazer o despacho. O que a gente vai fazer, né? Vocês lembram que para fazer a solicitação, para preparar o pedido, eles precisam fazer em 2 vias o documento? Então, esse documento ele tem que ser assinado nas 2 vias por quem está liberando. É recomendado também que tanto quem está fazendo a conferência, que vai fazer o despacho do medicamento, como quem está solicitando, tenha um carimbo específico, né, para que assim seja melhor a identificação de quem pediu e do profissional que liberou. Depois que a gente faz, né, prepara todo o pedido, toda a solicitação, a gente vai fazer a entrega, né, e fazer o registro da saída. Quando a gente faz o registro da saída, a gente vai fazer o registro de todas as informações do documento em um livro. Esse livro é um livro em ata, né, livro ata, que ele é um livro capa preta, grande, que ele é padronizado, ou a gente vai fazer em um sistema informatizado, que é um sistema, né, de computador, que eu sugiro até que seja utilizado assim para um melhor processo, né, para um melhor registro, para, enfim, uma melhor análise, quando você quiser fazer uma análise, quando você quiser fazer um controle, né? Quando você quiser avaliar, quando você quiser fazer um controle de estoque, quando você quiser fazer um inventário, você vai ter tudo aquilo ali disponível. Então, o documento manual, ele chega, né, a ser um pouco mais trabalhoso, um pouco mais errôneo do que o do próprio sistema, né, porque o sistema vai estar tudo lá, informações de tempos atrás, com informações bem atuais, já no livro é uma metodologia bem ultrapassada. Mas quem não tem o sistema o sistema de computador, né, pode sim também fazer de forma manual. A gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. E vai fazer o quê? Depois de feito tudo isso, a gente vai arquivar a documentação. Como eu já havia citado antes, toda a documentação que envolve medicamentos, ela precisa estar arquivada no local onde funciona aquela movimentação por um período de 5 anos. Após esses 5 anos, esses documentos eles podem ser descartados, mas até completar esse período, né, precisa-se, é obrigatório, né, tem legislação informando isso e solicitando esse período de arquivamento, e a gente tem que arquivar por esse período de 5 anos. Recomendações, né, em relação para a distribuição de medicamentos.
contemplar no planejamento da distribuição, cronograma de entrega, normas e procedimentos, instrumentos através de formulários para o acompanhamento e controle. Foi tudo que a gente já falou até aqui. É praticamente um resumo de tudo que a gente viu, né, até agora. Separar os medicamentos por ordem cronológica e prazo de validade, a gente já falou disso também na aula passada. Realizar a inspeção física do medicamento para identificar alterações no produto ou nas embalagens antes da distribuição, que é exatamente o fato da gente fazer a análise, né, do medicamento que está chegando, quando ele está chegando, quando ele está saindo, a gente tem que analisar para ver se está tudo certinho, né, na hora de conferir. Reconferir sempre o pedido antes da entrega, por isso que uma pessoa separa e a outra confere, de preferência o farmacêutico, né, confere por último, para fazer a liberação. Registrar a saída no sistema de controle após a entrega do pedido, a gente acabou de falar disso. Arquivar a segunda via do documento, porque a primeira volta para o estabelecimento onde foi solicitado. Elaborar relatórios mensais, informando aos gestores as quantidades de recursos distribuídos, percentual de cobertura. Registrar em formulário próprio, em 2 vias, os pedidos não atendidos na totalidade. O que é que tem que conter nesse formulário? Nome da unidade, especificação do produto, quantidade total que ele quer receber, quantidade que vai ser entregue, total do crédito e a data, né? Tudo isso tem que conter nesse formulário, né, que vai ser expedido pela UBS de onde faz a solicitação. Aqui é só deixa, né, um lembretezinho. É importante registrar no documento de saída o número dos lotes dos medicamentos distribuídos, óbvio, isso é de extrema importância, para que caso ocorram problemas de qualidade, seja possível rastrear os lotes, facilitando a identificação. Por quê? Gente, o que acontece muito, muito mesmo, muito, de verdade, por algum motivo, a Vigilância Sanitária identificou, né, a Anvisa, identificou um erro na produção do medicamento Y, né? Quando a Vigilância Sanitária faz o recolhimento desse produto, ela não cita só o nome do produto, ela cita o lote. Então, quando a gente tem o controle do medicamento com o lote, a gente vai conseguir, né, mesclar, vai conseguir visualizar, vai conseguir manusear todo esse processo de recolhida de medicamentos, né, da prateleira. Se a Anvisa pediu para recolher, a gente tem que recolher, né? Não recolhe só de farmácias comerciais, é recolhido também das farmácias, né, de unidades básicas, de hospitais, onde tiver. Se tiver aquele lote X, tem que ser recolhido. Então, é um dos motivos que nos faz controlar também o lote, tá? O medicamento, não só o nome do medicamento, a concentração, quantos comprimidos tem, não é só isso. O lote também é de extrema importância, tá? E uma das importâncias da gente informatizar o lote, da gente acompanhar e controlar o lote, né? Fazer todo o controle, é exatamente esse também, tá? Além de outros motivos que já, né, a gente já citou, a gente já citou nas aulas passadas. Sugestões, né, na avaliação. O que a gente tem que avaliar? O percentual, o número de unidades atendidas no mês e ano, a gente faz isso na programação, mas quando a gente faz a distribuição, é importante também que refaçamos, né, esse processo. Tempo médio gasto na reposição dos medicamentos, então, quanto tempo, né, por quanto tempo o medicamento X ele consegue ficar na farmácia do bairro Y, né? Tudo isso a gente tem que analisar. Percentual de unidades de saúde atendidas de acordo com o cronograma de distribuição, percentual de demanda atendida e não atendida,
percentual de itens solicitados e itens atendidos, né? O que foi solicitado e o que realmente eu consegui atender. Percentual de gastos mensal com medicamentos para atender a atenção básica de saúde e por unidade de serviço. Então, tudo isso aqui a gente tem que fazer quando a gente faz a programação. Mas, professora, por que a gente tem que repetir esse processo na distribuição? Porque quando eu faço a distribuição, é como se eu estivesse fazendo uma mini seleção e uma mini programação para cada UBS. Então, se eu faço a nível total para seleção, para aquisição, para programação e para aquisição, quando eu vou fazer o pedido do medicamento anual, quando eu vou fazer a entrega desse medicamento, fazer a distribuição, eu tenho que fazer tudo de novo, só que voltado para a realidade de cada UBS, né? Porque nenhuma UBS, nenhum hospital tem a mesma realidade, né? Algumas UBSs, elas atendem por um período X, mais losartana, mais hidroclorotiazida, ou mais medicamentos anticoncepcionais, por exemplo, né? Métodos contraceptivos, vários tipos de contraceptivos, e enfim, né? Tudo vai depender da sazonalidade, do período e de onde aquela UBS está localizada. Alguma pergunta, gente, sobre distribuição? Turma? Turma? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Alguma pergunta? Bom, então, vamos continuar. Lembrando que quem não assistiu a aula, viu, pessoal, vai ficar gravado. Vamos entrar na parte de hoje, né, que é realmente a parte da dispensação. A distribuição era só para a gente concluir um pouco da aula passada, senão ia ficar muito extenso e vocês iam acabar ficando muito cansados e não iam, né, absorver muita coisa. Dispensação. A parte da dispensação é uma parte de extrema importância, né, pro farmacêutico, porque, deixa eu só achar vocês, vem aqui. Pronto. Porque quando a gente fala de dispensação, a gente está falando de um setor que é única e exclusiva ferramenta do farmacêutico, função do farmacêutico. Só ele é o profissional capacitado para fazer a dispensação de medicamentos. Por quê? Porque o farmacêutico, o nome já diz, ele é o profissional do farmacêutico. Desculpa, ele é o profissional do medicamento, né? Então, que profissional melhor para dar informações sobre o medicamento, né, no lugar do farmacêutico? Nenhum. Então, aqui é aquele contato que a gente tem direto com o paciente, aqui é aquele contato que a gente tem em falar com o paciente, em conversar, saber se ele está aderindo ao tratamento de forma correta, saber se ele não estiver aderindo ao tratamento, por que ele não está aderindo ao tratamento, qual a dificuldade desse paciente. É aqui que a gente vai fazer o nosso serviço de atenção farmacêutica. É na parte da dispensação que a gente envolve o serviço de atenção farmacêutica, né? Está incluído
dentro da dispensação. De acordo com a OMS, a farmácia é um posto avançado para o atendimento à saúde e o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível à população. Tanto é, gente, que por isso, hoje, antes nem tanto, mas hoje a gente já vê muitos pacientes indo primeiro na farmácia e depois eles vão, né, procurar um atendimento emergencial, dependendo da situação. Mas sempre que uma pessoa sente alguma coisa, ela vai procurar primeiro você. Ela vai procurar primeiro o farmacêutico. Porque o farmacêutico, ele está ali direto com os medicamentos. E ele é um profissional muito acessível às pessoas, né? Ele não está trancado numa sala, ele consegue prestar esclarecimentos para um paciente sem que tire a liberdade desse paciente, ele consegue, na maioria das vezes, ficar muito à vontade, né, com você, farmacêutico, então você tem que estar devidamente preparado para fornecer todas as informações necessárias para o paciente. O que é a dispensação? De acordo com o Ministério da Saúde também, a dispensação é o ato farmacêutico, ato profissional farmacêutico, de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente em resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento das reações adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos. Né? Então, o ato de dispensar é aquela fase em que é o contato do profissional farmacêutico com o paciente, onde o farmacêutico vai vai prestar esclarecimentos ao paciente relacionado ao medicamento, né? Procurar saber se aquele paciente toma a medicação de forma correta, no horário correto, qual é a dificuldade daquele paciente. É aqui que o farmacêutico vai falar para o paciente a importância dele fazer o tratamento, vai informar quais tipos de alimentos o paciente pode ingerir, quais não, né? Quais medicamentos são mais propícios para a dieta dele naquele tratamento, quais não vão interferir, quais vão interferir, que medicamentos esse paciente pode tomar, né? Tomando aquele medicamento, quais ele não pode tomar. Então, esse ato da dispensação é um ato de extrema importância. É o ato em que o paciente está em contato direto com o farmacêutico, né? E o farmacêutico vai prestar todas as orientações, todo o serviço de atenção farmacêutica voltado para a qualidade de vida daquele paciente. E a dispensação, ela tem seus objetivos, né? Quais são os objetivos da dispensação? Educar o paciente para o uso correto do medicamento, né? Por isso que a gente tem que saber direitinho como é que o paciente está tomando aquele medicamento, se ele está fazendo o uso correto, se ele não tiver, a gente vai ter que abordar alguma estratégia para ajudar esse paciente. Contribuir para o cumprimento da prescrição médica, né? Então, o medicamento ele deve ser separado, aviado, dispensado para o paciente de acordo com a prescrição médica. O paciente, a gente tem sempre que se certificar se ele está tomando aquele medicamento de acordo com o que está prescrito na receita dele, né? E ajudá-lo, e caso não esteja, ajudá-lo de alguma forma para que ele obedeça o tratamento. Proporcionar uma atenção farmacêutica de qualidade, por isso a gente tem que estudar muito, tem que estar por dentro, né, de toda a interação medicamentosa, de toda a classe farmacêutica, para que a gente consiga, de verdade, ajudar o nosso paciente.
Garantir o fornecimento do medicamento correto e na qualidade adequada. Isso sempre, tá? Isso, na verdade, é um dos objetivos da assistência farmacêutica mesmo, né? Lá do início, lá da história da assistência farmacêutica, que garantia a qualidade de vida dos pacientes, evitar o uso irracional de medicamentos, tudo isso é um objetivo, né, da assistência farmacêutica. E aqui, nos objetivos da dispensação, também. Aspectos legais. Como eu falei no início da aula, algumas atividades, principalmente a parte da dispensação, ela deve obedecer a alguns aspectos legais, né? Algumas portarias, algumas resoluções, algumas leis. E na resolução número 10 de 2001, fala sobre os critérios para prescrição e dispensação dos medicamentos genéricos, tá? Aqui, gente, só tá falando da intercambiabilidade, assim como na resolução 34900. Na verdade, a resolução 10 de 2001, ela é a atualização da 349 de 2000, que fala sobre a intercambiabilidade, né? Enquanto a 349 de 2000 fala que a intercambiabilidade de medicamentos similares e referências podem ser os genéricos, no caso da resolução 10 de 2001, que é mais atual, fala que somente, né, pode ser intercambiabilizado o genérico se por acaso vier o nome de referência na prescrição. Por exemplo, vem o nome ASE, né, que é a azitromicina. ASE é um medicamento de referência, então eu posso trocar o ASE pelo azitromicina tranquilamente, que não vai ter nenhum problema, vou estar dentro das portarias. Lei do genérico, né, gente, que é a 9787 de 99, que lança os genéricos no mercado, dizendo que padronizando suas embalagens, relacionado aos preços, que tem um preço reduzido, e todas as informações que a gente já conhece. Regulamentação de fracionamento de medicamentos, que é na portaria 99 de 93, tá bom? Que só me diz que alguns medicamentos podem ser fracionados e outros não. A gente já comentou disso em sala de aula também, né? Os medicamentos que podem ser fracionados são aqueles medicamentos que têm a marquinha, né, que tem o suco ou que é sucado, né, ao meio. Esses sim podem ser fracionados, outros não, desculpa, gente. Eu me equivoquei. Perdão. O fracionamento de medicamentos é a quantidade que eu estou liberando, né? Por exemplo, digamos que venha uma caixa com 100 medicamentos, 100 comprimidos, e aí o paciente só usa 30. Eu vou pegar, então, 3 cartelas com 10 medicamentos e vou liberar para esse paciente. Desculpa, eu acabei confundindo, tá? Então, fracionamento é quando eu passo para o paciente, né, a quantidade que foi prescrita pelo médico. Não tem nada a ver com partir medicamento no meio, viu, gente? Desculpa. É a quantidade que eu estou liberando para o meu paciente. E essa quantidade, ela vai depender da prescrição médica. Se o tratamento é de 30 dias e o paciente toma 2 vezes ao dia, eu vou ter que liberar 60 comprimidos para esse paciente, tá bom? Então, eu estou liberando aqui a quantidade de medicamentos de acordo com a prescrição médica. E na portaria 3, na resolução 328 de 99, fala que as farmácias e drogarias são estabelecimentos para dispensação, né? Então, aqui já diz que tanto em farmácia como em drogaria poderiam haver dispensação de medicamentos. E na portaria 344, ela estabelece os critérios para os medicamentos, né, que são de controle especial. Essa portaria, ela é de conhecimento de praticamente todo mundo, porque a gente já falou sobre ela aqui, né, ela
me dá as qualidades dos medicamentos que são de controle especial, me dá a lista dos medicamentos de controle especial. Inclusive, essa portaria ela foi atualizada agora, tá? No mês de março. E ela me incluiu o medicamento Reuquinol, que é a hidroxicloroquina, tá bom? Porque ele estava sendo vendido de forma abusiva, as pessoas estavam comprando, né, indiscriminadamente. Então, por segurança e também por precaução e também por cuidado com os pacientes que já utilizam essa medicação, a Anvisa lançou a renovação da 344, tá? Agora esse ano, incluindo, a mudança foi só que ela incluiu a hidroxicloroquina na lista dos medicamentos de controle especial, tá? E aí, então, agora a hidroxicloroquina já voltou para o mercado, porém, só é comprado com receituário de controle especial, tá bom? E a gente tem a resolução que me refere sobre boas práticas de dispensação, que é a resolução 357 de 2001. Tá? Então, ela me diz como eu devo dispensar, de que forma eu devo fazer a dispensação, toda padronizada, que é como eu já falei para vocês, farmacêutico gosta, né, de trabalhar de forma uniformizada, de forma com que ele trabalhe sabendo que está fazendo de forma correta. Tá? Então, ele gosta de POP, ele gosta de normas, ele gosta de trabalhar mediante a realidade daquele local, sabendo que tem procedimentos corretos a serem cumpridos, né? O farmacêutico, é por isso que tem tanta resolução voltada para a atividade farmacêutica, para o campo farmacêutico, para medicamento, né? Porque além de trazer segurança com o manuseio, vai fazer, né, com que o farmacêutico trabalhe dentro de estabelecimentos e dentro desses estabelecimentos trazendo regras, né, e formas de como trabalhar. Né? E essa de boas práticas é essencial, ela é maravilhosa para quem atua nessa parte de dispensação, tem muita coisa legal. O que o farmacêutico tem que saber, né? Quais são as habilidades que esse profissional precisa ter para que ele seja um profissional de sucesso? Ele deve saber se comunicar. Então, não adianta você falar com o paciente de formas técnicas, ele não vai entender. Você tem que falar com o paciente de acordo com a realidade dele, né? Às vezes o paciente é do interior, às vezes o paciente é idoso, às vezes o paciente ele não lê muito, né? Às vezes o paciente, enfim, às vezes o paciente é extremamente inteligente. Vocês vão encontrar pessoas que vão debater com você na farmácia. Então, você precisa saber se comunicar, você precisa também ler muito, para que quando for fazer uma orientação farmacêutica, você não caia, né, nas mãos de um desses pacientes que são metidos mesmo a sabe tudo, que a gente encontra mesmo e quando vai ver, não sabe muita coisa, né? Mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de paciente, também saber se comunicar, porque se for um paciente do interior, se for um paciente idoso, você tem que saber as palavras para utilizar nesse paciente. O farmacêutico, ele tem que ser paciente, né? Principalmente quando a gente fala de idoso. Gente, já falei para vocês várias vezes e repito. O idoso, ele é um tipo de paciente que se a gente acertar, é o melhor tipo de paciente que a gente vai ter para atender. Mas se a gente não acertar, aí vai ser horrível, porque a gente não vai entrar numa boa sintonia, tá? Então, a gente tem que trazer o paciente para a gente
tem que ser paciente com aquele paciente, a gente tem que saber ouvir, né? Antes de prestar qualquer esclarecimento, antes de informar qualquer coisa para o paciente, você precisa fazer alguns questionamentos a ele, você precisa saber ouvir esse paciente, né? O que realmente ele está sentindo? Ah, ele sentiu isso desde quando? Ele está sentindo isso? Ah, desde está com 2 dias, mas antes de sentir, esse paciente fez ou comeu alguma coisa diferente, né? Tudo isso a gente tem que analisar. A gente tem que saber ouvir os nossos pacientes. Atitude pessoal de empatia e consideração ao usuário. A gente tem que ser simpático, a gente tem que rir. Não adianta dizer farmácia por amor e atender todo mundo de cara fechada, né? Acontece muito com outros profissionais e com o farmacêutico também a gente vê muito isso. Então, a gente tem que ser simpático com o nosso paciente, tem que tratar bem, tem que receber com sorriso, né? Porque isso já leva o seu paciente a confiar em você, já leva o seu paciente a lhe ver com outros olhos. Então, você receber bem, ser receptivo com aquele paciente, ajuda muito no seu atendimento. Ele vai se sentir mais à vontade com você e vai conseguir desenrolar melhor tudo que ele está sentindo e você vai conseguir ajudar melhor esse paciente. Vai ser uma troca muito boa, né? Quando você é empático, quando você é simpático com o paciente de vocês. Saber desenvolver técnicas de abordagem ao usuário. Isso é importante também. Tudo que eu falei aqui é muito importante. Mas, se você não souber se comunicar, se você não for paciente, se você não souber ouvir e se você não for simpático com o seu paciente, você não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de técnica para abordar o paciente. Né? Tudo que você falar, ele vai ouvir, mas ele não vai ter confiança, porque você não soube se comunicar, você não soube ouvir ele, você não recebeu ele de uma forma receptiva, de uma forma agradável, então ele vai querer fazer, o que ele vai querer mesmo é terminar aquilo ali e ir embora. Então, você precisa fazer ter todas essas habilidades de início, para que lá no finalzinho você consiga desenvolver técnicas para abordar o seu paciente, para conseguir perguntar o que realmente ele está sentindo, há quanto tempo ele está sentindo. Alguém na família tem esse problema? Antes de você antes de você sentir isso, como era a sua vida? O que era que o senhor fazia? Ou a senhora? O que era que a senhora costumava comer? O que era que a senhora costumava fazer? Tudo isso, né, são abordagens que a gente pode fazer com o paciente. Lembrando que a gente não pode fazer abordagens de forma que deixe o paciente constrangido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Como que você vai abordar? Primeiro, quando você começar a se comunicar com esse paciente, ele vai começar a falar algumas coisas. E o que ficar faltando, você vai procurando algum jeitinho, né, de acordo com o que você vai ouvir, de acordo com o que ele vai falar, como ele vai falar, né? Você vai perceber o que que dá e o que que não dá para perguntar para aquele paciente, né? Então, você vai desenrolando todo o andar, né, da abordagem desse paciente de acordo com o que você vai conversando com ele. É por isso que é muito importante saber ouvir, ser paciente e saber se comunicar com o paciente. Responsabilidades do farmacêutico. Bom, farmacêutico, assim como outros profissionais, ele tem muitas responsabilidades, principalmente quando se trata da dispensação, né? E uma das responsabilidades muito importantes é analisar a prescrição médica,
né? A gente tem que saber se a prescrição médica está escrita corretamente, se está legível, se tem a miligrama do medicamento, se tem o nome do paciente, se tem o carimbo médico, se tem a assinatura, se tem a forma desse paciente utilizar o medicamento, né? Tudo isso a gente tem que analisar quando a gente pega a prescrição. Identificar as necessidades do paciente em relação ao uso dos medicamentos e prover as informações necessárias. Então, quais são as dúvidas do paciente em relação àquele medicamento? Manter-se atualizado para uma adequada prestação de serviço de qualidade e atenção farmacêutica. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando para poder conseguir prestar um serviço de qualidade, né? Um serviço de atenção farmacêutica de qualidade, principalmente nesse tempo de agora. Né? A gente tem lido muitas coisas, muitas informações sobre o Covid, por exemplo, né? E é tanta informação que a gente nem sabe mais o que é de verdade e o que não é. Aí, o que a gente faz? A gente mescla os sites de confiança, né? Os sites que você sabe que publica coisas corretas e vai lá dar uma lida no artigo, compara com outro, vê estudos que foram feitos, lógico, todos em sites de confiança, né? Artigos novos, estudos novos, tudo isso a gente vai lendo para ir se atualizando. Cursos, né? É sempre bom a gente fazer cursos, porque esses cursos de profissionalização, depois que a gente termina a graduação, eles são de extrema importância, porque tem coisas que você já sabe lá e tem coisas que você ainda não sabe, né? Sempre em um curso você vai descobrir uma coisa que você ainda não sabia. Todo curso que você fizer de profissionalização, você vai descobrir uma coisa que você ainda não sabia. Farmacologia, por exemplo, digamos que vocês já tenham visto todas as farmacologias. Então, para vocês, não importa mais é farmacologia. Gente, importa sim, porque muito mecanismo de ação antes não era definido e hoje já são definidos. Né? Então, assim, quando eu estava na faculdade, na minha época de faculdade, que a gente ia estudar os mecanismos de ação, muitas classes farmacêuticas a gente encontrava lá dizendo que o mecanismo de ação dessa droga ainda não foi definido. E hoje a gente já lê que já existe um mecanismo de ação, uma farmacocinética para o medicamento, né, daquela classe terapêutica. Então, tudo isso envolve atualidades, envolve atualização. Então, a gente tem que estar em constante atualização. Mesmo depois que a gente forma, a gente não pode interromper os estudos, a gente tem que continuar estudando cada vez mais. Aí é que tem que estudar mesmo, tá? Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da legislação pertinente, sempre, tá? Outra coisa que a gente tem que estar por dentro são das legislações, né, para que a gente consiga interpretar e estabelecer as condições de acordo com o local onde a gente trabalha, para a gente trabalhar dentro da legislação. Manter atualizados os registros referentes à dispensação, por isso que a gente precisa de um sistema informatizado, né, para que a gente consiga jogar todas as informações ali no sistema e quando você precisar fazer uma análise de estoque, fazer uma análise de dispensação, vai estar tudo armazenadinho lá para você. Coletar e registrar ocorrências de reações adversas e efeitos colaterais relativos. Já existe inclusive um canal no site da Vigilância Sanitária, que nesse canal, dentro do site da Vigilância, da Anvisa mesmo, a gente consegue relatar todas as informações de reações adversas de um medicamento X, né, ou de um medicamento Y. E aí, assim que acontece o recolhimento, né? Se eles observam que vários pacientes de várias localidades estão tendo as mesmas reações, consequentemente,
né, esse paciente, e, consequentemente, esse medicamento deve ser retirado para uma reanálise. É por isso que os medicamentos, às vezes, são retirados do mercado, porque tem os profissionais, né, e tem muita gente que já faz o registro lá de reações adversas, o que aponta um alerta para o tipo do medicamento, né, para fazer novas análises. Orientar o usuário sobre os cuidados e guarda dos medicamentos, especialmente os termoláveis e aqueles sob controle especial. Isso também é muito focado, gente, porque a gente tem que ter um local adequado para os termoláveis e para os medicamentos de controle especial. A gente já falou isso várias vezes, não precisa mais estar batendo essa tecla. Acompanhar e avaliar as tarefas do pessoal de apoio. Tá bom? Então, o tempo todo, a gente tem que acompanhar e fiscalizar tudo que os nossos técnicos, né, estão fazendo ali junto com a gente. Porque, lembrando, de acordo com o Código de Ética, tudo que ele fizer de errado, quem vai ser punido, quem vai responder sobre o erro dele é você, farmacêutico. Então, por isso que a gente tem que acompanhar e avaliar todas as atividades que os nossos auxiliares estão fazendo no momento. Prescrições. Bom, aqui são legislações, né, que existem, mas que algumas não são cumpridas. Enfim, acredito que às vezes por não ter material suficiente em alguns estabelecimentos, né? Então, o que diz na portaria 39.16/98? Que a prescrição é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e duração do tratamento. Esse ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica, tá? E é dado, lá na 5991, diz que é dado como prescrição um instrumento no qual se apoia a dispensação e deve-se cumprir os atos legais na 5991. Na 5991, gente, tem também uma parte que fala sobre a legibilidade das receitas, né? Por isso que eu falei no início que às vezes eles podem ser cumpridos ou não. Se o farmacêutico pega uma receita que ela está ilegível, ele não é obrigado a atender, tá? Isso também está no Código de Ética. Se ele achar que entendeu o que está escrito lá, que conseguiu ler a prescrição, maravilha, tá? Só que, se por acaso ele estiver liberando ou dispensando o medicamento incorreto, quem assume o erro é ele. Porque é muito mais fácil eu pegar uma prescrição que ela não está legível e enviar novamente para o prescritor para ele reescrever, do que eu arriscar atender esse paciente com um receituário que não está legível, né? E errar a prescrição, né? E de repente atender o medicamento que não é o medicamento correto. Então, é um risco maior, tá bom? E a Lei 5991, gente, fala do estabelecimento de farmácia, né? Que deve cumprir algumas regularidades para funcionar, que tem que ter o responsável técnico dentro do estabelecimento farmacêutico, que a gente já falou aqui sobre isso, e fala também, né, sobre a legibilidade das receitas. Peraí. Posto aqui. Bom, no artigo 35 da Lei 5991, ela estabelece que a receita deverá ser dispensada se estiver escrita a tinta em vernáculo por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e sistema de pesos e medidas, ou seja, se estiver escrito com tinta azul ou preta, né, no espaço adequado para ser feita a prescrição e de modo legível.
observados o nome correto do medicamento, a miligrama correta, né, e a quantidade de comprimido adequada para cada tipo de tratamento. Contiver o nome e endereço residencial do paciente, então tem que ter Maria de Souza Silva, Bacabal, Maranhão, tá? Que é o que a gente encontra aqui nas prescrições atuais. Ou pode ter o endereço completo, que é o adequado. Contiver descrito o modo de usar do medicamento, né? Então, tem que ter a posologia do medicamento, tem que ter a data, a assinatura do profissional que fez a prescrição, o endereço do consultório ou da residência, número de inscrição do respectivo conselho do profissional que atendeu esse paciente. Então, eu tenho que ter emitente também. O que é o emitente? O endereço do consultório, né? Ou os dados do médico, né? O médico X, doutor X, fulano de tal, residente, lugar tal, casa tal, telefone, tem que estar tudo informadinho no receituário. Por isso que muitas vezes na farmácia a gente volta algumas prescrições, porque elas estão sem emitente. Com emitente branco a gente não atende. E no parágrafo único diz que os receituários de entorpecentes ou equiparados, né, entorpecentes ou outros que sejam de controle especial, da mesma classe de entorpecente, e os demais medicamentos sob regime de controle obedecerão à legislação federal específica. Então, todos esses medicamentos que estão enquadrados na 5991, na portaria 344, eles têm que respeitar, eles têm que obedecer toda essa legislação, né, que envolve o tipo de medicamento, o tipo de prescrição, o tipo de receituário, e tem que conter todos esses dados informados na 5991. Ainda falando sobre os aspectos legais. Opa. Quero só afastar aqui. Bom, a Resolução 10 de 2001 estabelece os critérios que devem ser contemplados na prescrição médica, na dispensação dos genéricos, a gente já falou sobre ela, né, que aí fala sobre a intercambiabilidade dos medicamentos de referência e genérico. No âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, as prescrições pelo profissional responsável deverão adotar obrigatoriamente o DCB, que é a denominação comum brasileira, ou na falta do DCB no estabelecimento, pode ter o DCI, que é a denominação comum internacional, tá? Então, tem que ter lá o nomezinho, tem que ter esse livro, um desses dois livros, armazenados no local de trabalho, fazendo assim com que, né, o profissional, ele atenda de acordo com o documento que tem em seu estabelecimento. Nos serviços privados, a prescrição ficará a critério do responsável, tá? Podendo ser pelo menos, pode ser pelo nome genérico ou comercial, que deverá ressaltar quando necessária a intercambiabilidade. Então, o médico, no seu consultório privado, ele pode dizer se o medicamento pode ser genérico ou não, tá? Ele também pode dizer que não quer que o paciente troque a medicação. Vai depender do prescritor. Queria só afastar esse negocinho aqui. No caso do prescritor decidir pela não intercambiabilidade, ele deve colocar, né, por escrito, de forma clara, legível, e que não esteja equivocada, que não quer que o medicamento seja trocado. Tá bom? Então, ele tem que formatizar isso aí. Como deve ser feita a orientação, né, do farmacêutico naquele ato de dispensar o medicamento, naquela hora que você está em contato com o paciente, que o paciente vai receber a medicação dele? O que você pode orientar o paciente? Você pode falar sobre a indicação do medicamento, pode falar sobre as contraindicações,
sobre como tomar o medicamento, pode falar sobre a duração do tratamento, né? Pode falar da dosagem, da posologia, que é como ele vai tomar. Vai falar da importância do cumprimento dos horários, vai falar da influência dos alimentos, né? Da interação com outros medicamentos, ou seja, a gente tem que falar o que, que ele pode, o que ele não pode comer, quais medicamentos ele não pode tomar quando ele estiver fazendo aquele tratamento, reações adversas, riscos e precauções quanto ao uso indevido e condições de conservação e guarda, ou seja, a gente tem que falar para ele que ele não pode guardar no armário da cozinha, não pode guardar dentro do banheiro, tem que guardar num local arejado, né? E que não tem uma temperatura muito alta. Cuidados com o armazenamento em casa, né? Basicamente é isso. Como pode ser feita a orientação ao paciente? Né? A orientação ela pode ser feita direta ou indiretamente. Direta é quando você está direto com aquele atendimento direto com o paciente, quando é você e o paciente, né? Você é profissional da saúde e o paciente. E aí você vai falar sobre o tratamento do paciente. Desculpa, vai falar sobre o tratamento do paciente, vai tirar as dúvidas desse paciente, vai falar sobre todas essas orientaçõezinhas aqui, ó, que a gente falou, sobre indicação, contraindicação, né? Tudo isso a gente vai falar diretamente com o paciente. E indiretamente, como é que a gente faz? A gente faz orientação diretamente com educação em saúde. Como é a educação em saúde, professora? É quando a gente faz campanhas e a gente faz cartazes, faz folders, né? Faz boletins, faz vários materiais que conseguem passar informações para o paciente. O que a gente deve informar para o paciente? Deixa eu só. Queria afastar isso aqui. Só um minutinho, pessoal. Pronto. O que a gente deve informar para o paciente? O porquê da utilização daquele medicamento. A gente tem que informar o paciente, né? A gente tem que passar a segurança para o paciente, mostrar para ele o porquê ele tem que tomar aquela medicação, porque é importante ele fazer o tratamento corretamente, o que pode comprometer o tratamento, o que pode acontecer com ele se ele comprometer esse tratamento. A gente tem que informar o modo de usar, dizer quais são os medicamentos que podem ser tomados antes das refeições, depois das refeições, com quanto tempo após a refeição, né? Tudo isso a gente tem que informar. Via de administração, se é comprimido, se é líquido, né? Se é ml, se é um medicamento que ele vai tomar na veia, se é um medicamento que ele vai tomar no músculo, né? A gente não vai falar para o paciente que é endovenoso ou intramuscular, que ele não vai entender o que é. Então, a gente tem que falar com clareza para o paciente. Horários de tomada, a gente tem que falar sobre os horários de tomada para os pacientes, a importância de tomar no horário corretamente, tempo de duração do tratamento, principalmente em casos de antibióticos e medicamentos de usos contínuos. Esse paciente ele tem que estar ciente de que é importante que ele cumpra corretamente o período de tratamento correto, né, para que ele tenha um resultado naquela terapêutica dele. Devemos informar as reações adversas, o que o medicamento pode causar, e caso ele sinta, o que ele tem que fazer, como ele deve proceder, né?
Intoxicações, falar sobre algum tipo de intoxicação, tomar cuidado com as superdosagens, dizer para ele, olha, se o senhor ou a senhora esquecer de tomar, não tome novamente, porque se você tomar 2 comprimidos, se você já tiver tomado, pode gerar uma superdosagem, pode lhe fazer mal. Lógico que a gente vai ter que saber falar isso para o paciente, né? A gente não vai falar assustando o paciente, a gente tem que falar alertando o paciente. Falar sobre as intolerâncias, né, alergias, né, se ele tem alergia ou não àquela medicação, né, o que ele pode causar, ele tomando aquela medicação. Interações, né, falar sobre alimentos, falar sobre o consumo de outros medicamentos, o consumo do álcool, qual é o resultado daquela medicação se misturar com álcool, com cigarro. Então, tudo isso são informações de extrema importância na hora de fazer a dispensação, né, que a gente tem que conversar com o paciente. É por isso que cada dispensação, ela dura em torno de 20 minutinhos a 30 minutos. Porque dependendo do paciente, ele vai perguntar muito. E tem paciente que não pergunta quase nada. Mas a grande maioria tem muita dúvida, principalmente quando você começa a falar e quando você consegue saber abordar aquele paciente. Então, você consegue, né, extrair muitas dúvidas desse paciente, você acaba demandando um tempo a mais para atendê-lo. Informações importantes, né? Como conversar adequadamente, conservar adequadamente os medicamentos, você tem que informar para ele a forma correta, né, de guardar o medicamento em casa. Como identificar, às vezes é idoso, na maioria das vezes que não adere ao tratamento, gente, é idoso. E aí, quando não adere, a gente vai entender o porquê. Às vezes as caixas são parecidas, os comprimidos são parecidos, então eles acabam misturando uns com os outros e acaba gerando, né, uma certa dificuldade em identificar o medicamento, então a gente faz um planejamento com esse paciente para ajudar. Por exemplo, a gente põe etiquetas amarelas, etiquetas azuis, e a gente informa, o da etiqueta amarela você vai tomar antes do café, o da etiqueta azul você vai tomar depois do café, e aí a gente vai montando, né, estratégias para ajudar esse paciente na adesão ao tratamento. Informar o que deve ser observado nas embalagens, o paciente tem que observar a validade do medicamento, se esse medicamento tem um registro, a gente mostra para ele, ó, esse registrozinho aqui, ó, registro de MS, né, tudo isso a gente tem que informar. Alertar para não trocar os medicamentos nas embalagens, tipo, colocar o medicamento A na embalagem B e o medicamento B na embalagem A. Então, a gente tem que adotar estratégias para esse paciente tomar esse cuidado. Não indicar e nem dar dobras de medicamento para outras pessoas, né? Então, a gente sobras, né, de medicamentos para outras pessoas. Então, a gente tem que dizer que aquele medicamento é unicamente, exclusivamente dele. Ele não pode dar para o vizinho que está sentindo a mesma coisa. Ele não pode dar para o irmão, para um filho, não pode dar para ninguém. É o medicamento dele, é exclusivo dele. E sempre lavar as mãos antes de tomar a medicação, tá? Isso é de extrema importância. Etapas da dispensação. Nas etapas da dispensação, a gente tem a elaboração do cadastro de cada paciente, né? Então, cada paciente tem que ser cadastrado com a idade, data de nascimento, CPF, com todos os seus dados, com o medicamento que utiliza, né? Para a gente conseguir fazer o acompanhamento desse paciente. Deixa eu botar aqui, qualquer coisa vocês me chamam aqui que eu venho aqui. Analisar a prescrição, verificando o nome correto do fármaco, né? Verificando o nome correto do medicamento, se a dosagem está correta, se a forma de tomar está correta, se tem interação com medicamentos e alimentos. Então, a gente tem que analisar até a prescrição. Será que os medicamentos que estão sendo prescritos não estão interferindo na ação do outro? Está potencializando ou está inibindo? Então, tudo isso a gente tem que analisar quando a gente pega a prescrição de um paciente.
Separar o medicamento, comparando com a receita, né, no ato da troca sempre, para que não haja erro na hora da dispensação. Marcar na receita os itens atendidos e não atendidos e datar a entrega nas duas vias da prescrição, assinar e carimbar, principalmente quando for medicamento de controle especial e de uso contínuo, né? Isso acontece muito quando é em farmácia popular, medicamentos controlados, isso em rede privada, e na rede pública acontece com todo e qualquer medicamento. A gente sempre carimba, informando que entregou aquele medicamento, né, ou que fez a venda do medicamento, qual medicamento, e bota todos os dados deste na receita, nas duas vias. Né? E falando um pouco mais sobre a dispensação de medicamentos genéricos, né, permitida ao farmacêutico a substituição do medicamento prescrito exclusivamente pelo genérico, que é correspondente, né, salvo restrições expressas do prescritor. Então, a gente consegue trocar o medicamento pelo genérico, mas se o prescritor disser que não quer a troca, então a gente não faz a substituição. Tá? A gente tem que respeitar as restrições do prescritor. Quando o farmacêutico fizer a substituição, ele deve pôr seu carimbo, né? E no carimbo já vai conter o número de inscrição, aí deve datar e assinar, informando que você fez o processo de intercambiabilidade. Nos casos de prescrição com denominação genérica, somente será permitida a dispensação do medicamento de referência ou de um genérico correspondente. Então, se na prescrição vier, por exemplo, amoxicilina, né? E aí eu não tenho, né, amoxicilina referência, né? Eu vou ter só o genérico amoxicilina. Eu vou ter de vários fabricantes. Fica a critério, né, do paciente. A gente pode liberar qualquer um que esteja, né, na denominação genérica, dentro da denominação genérica, qualquer um que esteja disponível. É dever do farmacêutico explicar detalhadamente a dispensação realizada ao paciente ou usuário, bem como fornecer toda a orientação necessária ao uso racional de medicamentos genéricos. Então, porque é genérico, a gente não tem que dizer ou informar ou confirmar ao paciente que é um medicamento mais fraco. Muito pelo contrário, é um medicamento igual ao de referência. Então, o farmacêutico ele deve explicar detalhadamente o processo de dispensação, assim como ele explica de qualquer outro medicamento, tá? A substituição genérica deverá ser baseada na relação de medicamentos genéricos aprovado pela Anvisa, cujo registro tenha sido publicado no Diário Oficial da União. Então, a gente tem que tomar cuidado com os medicamentos que estão sendo dispensados. Só um minutinho. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses medicamentos que estão sendo dispensados medicamentos genéricos que estão sendo dispensados, e a gente tem que analisar se esses medicamentos estão realmente cadastrados na lista da Anvisa. E bem aqui tem, né, só uma informaçãozinha para vocês que diz que todo estabelecimento que comercializa medicamento é obrigado a manter à disposição do usuário a lista de medicamentos genéricos. Geralmente, essa lista de medicamentos genéricos, ela vem escrita ou descrita em um documento chamado ABC Farma, que é uma revistinha que todo mundo que é dono de farmácia recebe. Vocês que ou se trabalham em farmácia, ou que já trabalharam ou são donos de farmácia, com certeza já deve ter tido que adquirir, né? Até porque lá nessa revista, nesse documento, tem o preço de mercado e o preço, né, que o dono da farmácia ele encontra o produto, né? Lá tem o preço que ele deve ter comprado e o preço que ele pode passar para o mercado. E os medicamentos genéricos, eles estão listados, né, nesse documento, nessa lista, que é o que é disponibilizado na farmácia. E também essa lista, ela é disponibilizada na Resolução 45 de 2000, tá bom? Resolução da Anvisa de 45 de 2000.
E recomendações gerais. Gente, as últimas recomendações, né? Quais são elas? Normatizar o procedimento para prescrição e dispensação no âmbito. Normatizar os procedimentos para prescrição e dispensação no âmbito municipal, preferencialmente por instrumento legal, né? Então, todos os nossos procedimentos deverão ser normatizados e referidos, né, ao instrumento legal, a uma portaria ou a uma resolução. Promover ampla divulgação das normas junto aos profissionais de saúde, equipes de trabalho e população. Elaborar manuais de normas de procedimento e assegurar seu fácil acesso à equipe de trabalho. Então, elaborar POPs, né? Até já falei isso em sala de aula para vocês, que é muito importante o farmacêutico elaborar procedimentos operacionais padrões para que assim a equipe consiga trabalhar de forma mais eficaz, né? E que você consegue também avaliar, analisar e monitorar o trabalho dos seus colegas, né? Porque como você sabe que existe um padrão para aquela atividade ali, então você vai fazer aquela avaliação de acordo com o padrão, né? Então, por isso que é importante ter normas e ter procedimentos padrões para serem seguidos. Elaborar fichas com informações técnicas para serem utilizadas no ato da dispensação. Então, isso também é de extrema importância, porque, de acordo com essas fichas, a gente tem todo o processo de dispensação que aconteceu naquele dia. Então, qualquer informação que a gente precisar recolher, a gente vai ter, né, buscando esse relatório, né, com essas informações. Desenvolver mecanismo de controle e avaliação. Desenvolver mecanismo de controle e avaliação do processo, tá? Elaborar material educativo sobre o uso racional dos medicamentos para os profissionais de saúde e usuários. Promover ações educativas junto aos prescritores, dispensadores e usuários de medicamentos. Né? Por quê? Porque através das educações, das ações educativas, através desse material educativo, a gente consegue, né, passar um grau de informação para um número muito grande de pessoas, né? Não se restringe só àquele atendimento individualizado. Eu estou passando informações de extrema importância para um quantitativo bem maior de pessoas, o que é muito bom. Avaliações. As avaliações, elas acontecem no número de prescrição por dia e por mês, né? O que a gente faz? Geralmente, tudo que é dispensado, a gente recolhe, né, a prescrição, ou pelo menos tem uma cópia, e tudo que é prescrito e dispensado naquele dia, a gente precisa ter um relatório, a gente precisa relatar e avaliar se está tudo certinho, tá? A gente vai arquivar por dia, dias do mês e quando encerra o mês, a gente arquiva tudo em uma caixa mensal, tipo, de 1º a 30 de abril, né? 1º a 30 de abril, eu tenho por dia, e quando encerrar o mês de abril, eu vou ter o meu arquivo do mês de abril. Percentual de prescrições atendidas e não atendidas, isso é de extrema importância, porque quando a gente tem esse percentual, a gente consegue fazer uma programação e uma seleção de qualidade, tá bom? Então, isso é de extrema importância, fazer o relatório desse percentual. Número de prescrições por especialidade médica, né? Então, saber que tipo de médico prescreve mais um tipo de medicamento, sexo, a idade do paciente, quais são esses medicamentos que são mais prescritos. Isso é de extrema importância, porque a gente fazendo todo esse monitoramento, quando a gente chega na parte da seleção e da programação e da aquisição, a gente consegue fazer, né, o trabalho com melhor qualidade, porque depois que a gente seleciona, programa e adquire, a parte do armazenamento e de armazenamento, distribuição e dispensação é mais tranquilo, tá? Porque você só vai pegar tudo que foi solicitado por aquelas unidades e vai fazer as demais distribuição. Percentual de prescrições
em desacordo com as normas estabelecidas. Então, você vai ver quais foram as prescrições que chegaram de formas incoerentes, né, que não continham todas as informações necessárias e que era atendida pela portaria, pela 5991, tá bom? Número de itens de medicamentos atendidos por prescrição também é muito importante para a nossa seleção, para a nossa programação. Número de pacientes atendidos ou percentuais de cobertura, tá? Isso também interfere muito quando a gente vai fazer a solicitação, a seleção. Número de notificações de reações adversas, isso também é de extrema importância, porque através desse número de reações adversas, a gente consegue alertar, né, algum órgão que um medicamento X está causando muita reação adversa, a mesma reação adversa em muitos pacientes. Então, o que vai acontecer? Esse órgão responsável por analisar as substâncias vai recolher todo aquele medicamento, né, do lote X, que é o lote que pode estar causando reação adversa ao paciente, e vai fazer uma análise e tentar identificar o que foi, né, que houve de errado naquela substância. E aqui é minha deixa para vocês, né, ao final da aula, querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Por quê? Porque independente da situação em que nós estamos vivendo hoje, a gente não pode fazer com que os obstáculos sejam obstáculos, né? E fazer com que nós enfraquejamos com isso. Muito pelo contrário, a gente tem que se fortalecer, que se preparar, porque a gente não sabe quando isso pode acontecer de novo e se nós estaremos ou não preparados para enfrentar uma situação como essa, tá bom? Então, vamos estudar cada vez mais, né? Nós, professores, estamos aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês, né? Para estar ao lado de vocês. Assim como vocês, nós também estamos muito preocupados com muitas coisas, mas estamos aqui na luta, né? Todos os dias, para ajudar e dar todo o suporte que nós podemos dar a vocês, tá bom? Eu espero que a aula de hoje tenha tido um bom rendimento, que todos tenham ouvido bem, entendido bem, tá bom? Tudo sobre nossa aula, que foi de extrema importância. A gente hoje finalizou a nossa unidade 2, né, com o fechamento do ciclo da assistência farmacêutica. Nossa unidade 3, a gente vai iniciar depois das provas. Não sei se a Samara já passou para vocês, mas a gente vai realizar a prova online, tá? As provas, elas poderão ser abordadas no regime de trabalho ou no regime de prova mesmo, só que vocês responderão no AVA. Se for provas, vai estar lá para vocês, no encontro 10, que é no encontro da próxima semana, tá bom? E vocês terão 24 horas para responder o questionário, que vai estar disponível de cada disciplina lá no portal de vocês. E em caso de trabalho, a gente vai postar agora no encontro 9, no encontro dessa semana, e no caso da assistência farmacêutica, no encontro, eu informo para vocês, tá? Porque é diferente a assistência farmacêutica das outras disciplinas de vocês. Eu informo para a Samara e ela repassa para a turma, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo? E sobre as provas também? Você vai mandar para a gente? Posso mandar. Não tá no AVA, mas eu posso mandar. Posso mandar para vocês lá no link aula de todas as aulas. Tá? Tá bom, tudo bem, então. Ou então você manda para a Samara também, que ela pode encaminhar no grupo. Pronto, pode ser também. No nosso caso de assistência... No caso da assistência farmacêutica... Oi. Essas provas, prova online, né? Como Isso. que vai ser? As perguntas são vocês, os professores, que vão elaborar, ou vai ser pelo sistema? Igual as Não, provas nós... igual...
Não, não. As nossas provas nós queremos elaborar, de acordo com o que a gente ministrou. Tá? Nem se preocupem que ninguém vai pegar pesado, porque a gente está ciente das limitações, está ciente das dificuldades, que nem todo mundo consegue acompanhar as aulas em todas as aulas, né? Mas eu queria muito, principalmente você, Samara, que é responsável pela turma, que repassasse para todo mundo o trabalho que eu vou passar para vocês. Eu vou postar o trabalho, tá? Na unidade 2, no encontro 6, que é o último encontrozinho, vai ser um trabalho, eu vou postar até amanhã, eu tô postando esse trabalho, para vocês me entregarem na segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, a gente não tem aula, porque seria o dia da prova, vai ser o dia que vocês vão me entregar o trabalho. Vou postar lá tudo no AVA, tudo direitinho, vocês vão me enviar pelo e-mail que eu vou mandar para vocês lá no AVA mesmo, viu? A gente precisa postar no AVA, porque precisa conter a forma, né, de avaliação que nós, professores, devemos fazer com vocês, tá bom? Na assistência farmacêutica eu vou abordar um trabalho, que já era o trabalho que eu tinha passado e ninguém tinha conseguido fazer. Como ele aborda todo o conteúdo histórico da assistência farmacêutica, eu vou só aumentar um pouco o conteúdo do trabalho, abordando o conteúdo do ciclo da assistência farmacêutica. É um trabalho individual, tá bom? Estou pensando aqui se vai ser manuscrito ou digitado. Se for manuscrito, eu vou querer escaneado, tudo direitinho. Tô vendo ainda como é que a gente vai fazer aí, vai depender do que a gente for alinhar daqui a pouco na reunião, por isso que eu não posso dar certeza para vocês agora. A gente vai alinhar tudo, como que vai ser os trabalhos e como que vão ser as questões, né, dos professores que vão fazer mesmo prova. Tá bom? Mas de já, gente, não se preocupem, tá bom? Porque a gente também não vai pegar pesado com ninguém, até porque a gente sabe que é a primeira prova, sabe de toda a dificuldade, né? De todo mundo, enfim, tudo que Professora, vem acontecendo, que no todo mundo caso, vem tem professores que vão acompanhando, né? fazer provas, tem professores que vão fazer trabalho, certo? Como forma de avaliação, Certo, correto? isso, No correto. caso, É você isso. vai passar esse trabalho como já sendo sua avaliação, é isso? Exatamente, exatamente. O trabalho que eu vou passar já vai valer a avaliação de vocês, tá bom? Só que eu vou postar lá no AVA como prova. A questão do trabalho vai estar lá, primeira avaliação oficial. Aí vai estar o tema do trabalho e o que vocês têm que fazer e para onde vocês devem direcionar, tá bom? Tá. Aí, se Aí, o no que. decorrer da semana, em cada aula, o professor ele vai dizer para vocês como será a avaliação dele, se vai ser no AVA com as questões ou se vai ser em forma de trabalho. Ah, sim. Liz, Tá bom? então, se um exemplo, se farmácia clínica, que é da Luanda, ela tiver prova, e depois da Luanda tem outra disciplina, né, que é mato. Aí, Isso. se eles dois decidirem que for prova, aí vai ser no mesmo dia ou vai ser em dia separado? Se for prova, no caso. Vai ser no mesmo dia, no dia que está programado lá no calendário, porém vocês têm 24 horas para responder no AVA, entendeu? Uhum. Cada prova. Então, por exemplo, vocês têm um dia inteiro para responder as duas provas. Aí vocês definem os horários de acordo com a disponibilidade de vocês. Tá, entendi. Tá bom? Porque tanto o recebimento do trabalho quanto a realização da prova, elas devem acontecer no dia da aula. É por isso que próxima semana, como seria a nossa prova, a gente não vai ter aula, eu vou receber os trabalhos de vocês, vou corrigir, já vou começar a lançar as notas. Aí na próxima semana, que é deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus, tomara que já seja o dia da gente voltar. Aí na próxima semana a gente se encontra pessoalmente, se Deus quiser. Tomara que não prorrogue mais, não, já chega. Mas essa volta de aula com pleno contaminação agora,
Não, mas Mulher não o tá retorno, o retorno, bastante. o retorno está programado para o dia 27. O pico de infecção, ele é do dia 6 ao dia 20. Então, ainda tem aí mais 7 dias de carência, entendeu? Aí, como no nosso caso, na nossa cidade, não tem nenhum caso confirmado, o prefeito, ontem ele lançou uma portaria, né, informando que as aulas ficariam suspensas até o dia 26. Então, não prorrogando mais que isso, dia 27 a gente se vê, se Deus quiser. Porque também tem uma Né? preocupação de em Santinês já tem um caso, aqui na Redondeza Elis, praticamente não tem caso. Pois é, Elis. mulher, nem me fala, porque aí é que eu fico mais medo, oi. Pois é, e a preocupação é essa. E para quem e para as cidades que tem caso confirmado, como aqui perto de Vitorino Freire, os ônibus escolares estão todos suspensos, né? Que nós vamos para a faculdade de ônibus e aí como é que vão fazer? Mas está suspenso até quando? Até 2 de maio. Só é uma semana, no caso, que perde, entendeu? Se não Se não voltar, é só uma semana, Só é uma semana, que aí na semana seguinte já volta. Então, assim, a gente está obedecendo o decreto estadual e o decreto municipal também. Há uma preocupação, principalmente nos casos especiais, né? A gente sabe que nós temos funcionários gestantes, alunos gestantes, né? E, de uma certa forma, esses pacientes, eles têm um sistema imunodeprimido temporariamente, porque o corpo está voltado totalmente para a geração de uma pessoa. Temos alunos que é diabético, temos alunos que é hipertenso, né? Então, assim, existe uma preocupação, mas ao mesmo tempo que existe uma preocupação, existe uma cobrança muito grande por parte de um grande número de alunos, entendeu? Então, por conta disso, a faculdade ela vai obedecer o decreto. Se depois desse decreto não houver nenhum outro, a gente, dia 27, está todo mundo na faculdade. Aí é aquela coisa, todo mundo se precaver, cada um usar suas máscaras. A faculdade tem álcool em gel espalhado por todos os corredores, nos banheiros, tem sabão para lavar a mão, né? Tem água, e a gente vai se prevenindo da forma mais eficaz, que é, né, a higiene, principalmente das mãos, evitar tocar as mãos nas superfícies, depois de tocar nas superfícies, tocar nos lábios, na boca, no nariz, nos olhos, evitar quando vê os colegas, eu sei que todo mundo vai se ver, vai querer se abraçar, porque vai estar com aquela saudade, aquele negócio que tem os melhores amigos que também estão afastados, né? Evitar se abraçar, evitar ter aquele contato maior físico, falar mesmo só à distância, naquele oizinho de mãozinha. Enfim, a gente vai ter, na verdade, que se reeducar, né? O brasileiro, por si só, ele já é caloroso, ele gosta de receber todo mundo com um abraço, com um beijo. O brasileiro, a gente é assim, né? Só que por causa dessa pandemia, a gente vai ter que se reeducar. Vai ter que deixar de cumprimentar apertando na mão. O cumprimento mesmo agora é só o tchauzinho. E pelo menos por um bom tempo. E tomar os devidos cuidados. Né? Se tiver gripado, aí não sai de casa, já pega o atestado médico, informa a faculdade para aquele aluno não ser prejudicado com falta, entendeu? Quando a gente voltar. Se tiver algum sintoma, não sair de casa para não prejudicar quem está ali. Quem tiver saudável, de boa, entendeu? E tomar os cuidados necessários que a gente já está tomando dentro de casa, né? A gente sabe que é mais seguro, mas se a gente tiver que voltar, a gente vai ter que voltar. E vamos lá, terminar esse semestre, que não tá fácil. Beleza? Oi?
Né, o jeito. É a preocupação, Vamos né, ver gente? também, Mas né? Porque se tiver bem alastrado mesmo, fé em Deus, eu tô orando para não acontecer, eu mesmo não vou, né? Prefiro Eu também trancar, não vou, não. não vou de jeito nenhum. não, é Porque, queira ou não complicado. queira, a gente vai aglomerar, né? Porque a gente vai dentro de ônibus cheio de gente, não tem condição. De não Eu posso não aglomerar. estar, mas meu colega, inclusive tem uma grávida, né, na nossa turma, que é a Bia, e tem casos Pois é. confirmados em Santa Inês, e não vai complicar. Mas fé em Deus vai dar Vai. certo, isso vai passar. Vai. A gente tem só que ser positivo, tem que É sim. acreditar, tem que usar as ferramentas que a gente tem, tentar ser o mais positivo possível, né? Quando a gente vê um colega desanimado, tentar animar, a gente tem que estar preparado para passar por esse tipo de situação. Quem imaginou que 2020 ia ter isso, né? Ninguém imaginou, todo mundo imaginou, ninguém esperou todo mundo esperou que 2020 fosse ser o ano dos anos, entendeu? 2019 veio derrubando tudo, 2020 veio 2019 veio 2019 S Plus, né? Bem Verdade. pior do que a gente imaginava, mas a gente está aí, a gente tem que ter cabeça no lugar, a gente tem que pedir a Deus todos os dias sabedoria, domínio próprio, discernimento, né, palavras corretas, e tentar não desanimar e tentar também não fazer com que o colega não desanime também, né, porque realmente é uma situação bem difícil para todo mundo, né, não tá fácil para ninguém, e a gente tem recebido muita cobrança, acho que vocês, como aluno, têm acompanhado, né, muita coisa, e mesmo com a gente não deixando o serviço parar, né, a gente, mesmo assim, tem sido bem bombardeada aí com muitas coisas, mas enfim, é assim mesmo, né, os bombardeios, eles vêm dando tudo certo e dando tudo errado, eles vão vir do mesmo jeito, a gente só tem que ter paciência, esperar que as coisas se resolvam e tentar resolver o máximo que estiver ao nosso alcance. Gente, pois que Deus abençoe vocês, tá bom? Tomem cuidado. Fiquem dando uma olhadinha no portal de vocês, que até amanhã eu posto a prova de vocês, tá bom? Vou botar tudo direitinho, informando como é que eu quero, todo padronizado, é individual, tá bom? E muito cuidado para não fazer igual, porque eu vou ler, como é prova e é trabalho, eu vou ser um pouquinho criteriosa, tá bom? Quanto a cópia do aluno, então cada um, do colega, então cada um fazer o seu, tá bom? Tentar não fazer pelo outro colega e abordar o que aprendeu. Isso que é importante para mim, tá bom? Porque eu vou querer saber o que vocês aprenderam com a história da farmácia e com o ciclo da assistência farmacêutica. O nosso trabalho vai ser basicamente isso, mas eu vou explicar detalhadamente lá no AVA para vocês, beleza? Tá, beleza. Um abraço, fiquem com Deus. Você também. Obrigada. Obrigada. Cheiro.